Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este vídeo onde nós vamos falar sobre criatividade quântica. O meu nome é Gustavo Alexandre, eu sou mestre em criatividade e mestre em psicologia cognitiva pela Universidade Autônoma de Barcelona. Eu sou fundador do Think Plug e instrutor da escola Condor Blanco Mente Positiva. E fui convidado para participar desse evento sensacional, que é a Revolução da Presença. E eu sinto que o meu conteúdo de criatividade tem muito a ver com todo esse processo de revolução da presença e também muitas das coisas que eu proponho para a gente despertar o nosso poder de criação ou retornar ao estado criativo que já é natural do ser humano, passa por várias etapas que a gente já encontra dentro do Condor Blanco. Então, as pessoas que, de certa forma, participam do Condor Blanco, das escolas, foram para a montanha ou fazem parte dessa tribo, já estão um pouco mais familiarizados com esse processo do despertar de consciência, do despertar do poder de da criatividade e vão entender alguns pontos importantes que eu vou trazer aqui hoje para a gente refletir um pouco mais sobre esse tema. Um resumo rápido sobre o que nós vamos falar hoje é que existem muitas pessoas na sociedade com potencial enorme que não conseguem propor soluções criativas ou inovadoras que de fato impactem a sociedade que a gente vive. Isso acontece porque as pessoas estão desconectadas do seu real poder de criação. Né? E a solução que eu trago para isso é um processo chamado MECA, em 4 passos, que vai te apoiar a você regressar a esse estado criativo natural de todo ser humano. Então fica até o final desse vídeo para você entender quais são os 4 pilares da criatividade quântica e eu espero que de fato esse conteúdo faça muito sentido para você. Então, para a gente começar a nossa conversa, é o seguinte: é preciso a gente perceber, entender que a gente percebe o mundo de uma forma condicionada. A nossa visão da realidade, ela é condicionada por vários processos. Então, para a gente poder ter uma forma mais clara sobre todo esse processo, eu gostaria de trazer aqui o que eu acho que são os 4 principais fatores do condicionamento mental. Então a gente poderia chamar talvez de os 4 sabotadores da criatividade, certo? Então existem muitos fatores que nos separam do nosso poder de criação, mas de fato a percepção subjetiva da realidade, para mim, é um dos fatores mais importantes. Então faz muito sentido a gente falar sobre esse condicionamento mental, porque eu acho que é um caminho muito importante para nós, de fato, romper o limite da criatividade ilimitada e propiciar a todo nós o acesso a um campo quântico onde todas as realidades são possíveis. Então, antes de nós falar do método, vamos falar desses 4 sabotadores da criatividade. O primeiro sabotador eu considero que é a construção social, né? E o que seria isso? Há muitos anos atrás, um cara chamado René Descartes, ele falou para nós que penso, logo existo. E algum tempo depois a gente foi perceber que René Descartes estava um pouco equivocado, porque o indivíduo não pensa por ele mesmo. Hoje se entende que algo maior ou que pertence ao indivíduo atua, pensa e sente por ele. O que isso significa? Significa que nós, seres humanos, a gente não tem total livre-arbítrio sobre o nosso sentimento, o nosso pensamento e as nossas ações. A gente é condicionado por um sistema educacional pelo qual a gente é inserido, certo? Então, em algum tempo depois, chegou um cara chamado Freud, onde ele, além de constatar que a sociedade influencia no pensamento do indivíduo, ele também
descobriu o subconsciente, o inconsciente. Então ali a gente começou a entender que além de tudo, nós tinha 97% do nosso cérebro que é inconsciente, a gente não tem controle sobre ele e ele acaba condicionando e ditando a maneira como a gente se relaciona com o mundo. O ponto condicionar, o sabotador número 2, eu considero ser o sistema educacional. É muito natural e muitos de nós entramos no mesmo processo educacional que foi criado com base na Revolução Industrial, quando um cara chamado Henry Ford resolveu criar um sistema de produção em série para produzir automóveis mais baratos e mais acessíveis e de forma mais rápida. E aí esse processo de produção em série foi espelhado para construir o processo educacional. Então a gente é um produto em série. Todos nós entramos no mesmo período, no mesmo lugar, para receber o mesmo conteúdo ano após ano, com o único objetivo de fazer uma prova do vestibular. Então hoje o resultado disso é que nós somos adultos que não temos intimidade com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. A gente não sabe qual é nosso ponto forte, qual é o nosso sonho. Nunca perguntaram para nós o que a gente queria, o que a gente gostava de fazer. Simplesmente colocaram nós num processo educacional onde nós precisava decorar todo aquele conteúdo para passar numa prova do vestibular. O fator sabotador número 3 é um amigo chamado sistema ativador reticular. O que isso significa? O nosso cérebro ele funciona através de energia, certo? Então a única função dele é manter a gente vivo e economizar essa energia. Então, todas as vezes que você vai sair da tua zona de conforto ou fazer alguma atividade que não é comum, você vai gastar muito mais energia cerebral, certo? E além disso, o nosso cérebro ele não tem capacidade o suficiente para assimilar tudo que acontece ao nosso redor. Então, automaticamente, ele vai filtrando informações que são importantes para nós e descartando o que ele acha que não é tão relevante para a gente. Isso se chama o sistema ativador reticular. Então, para nós dar o exemplo de como o sistema reticular ativador reticular funciona, eu vou fazer uma pergunta. Quantos de vocês, por exemplo, já tiveram uma pessoa na família, a namorada, a irmã, a prima, a colega de trabalho que estava grávida? E a partir do momento que essa pessoa engravidou, você começou a ver mulher grávida para todos os lados na rua. Um outro exemplo é quando você toma uma decisão de comprar um carro, e aí você pensa no modelo e na cor do carro, por exemplo, e aí de repente você sai na rua e você começa a ver esse carro da mesma cor em todos os lugares. Isso não significa que todas as mulheres ficaram grávidas e nem que todo mundo resolveu comprar esse carro. Isso mostra que essa realidade sempre existiu, mas você não estava aberto para percebê-la, certo? E a partir do momento que você abriu a tua percepção para esta realidade, ela começou a aparecer para você. Então, muitas vezes nós estamos no meio de uma relação ou de um projeto de trabalho e a solução para aquele problema está bem na frente dos nossos olhos, mas a gente infelizmente não está aberto o suficiente para perceber essa realidade. O quarto sabotador, eu diria que é o algoritmo, porque hoje todas as nossas relações se dão através da internet. O algoritmo, ele é algo que filtra o que a gente vê na internet para melhorar a nossa experiência dentro da plataforma. Então, isso significa que não necessariamente você está no controle das suas decisões, porque quando você entra, por exemplo, no Netflix, e você acha que você está escolhendo o filme, na verdade, aquela pré-seleção de filmes já foi selecionada pelo algoritmo. E aquelas capas dos filmes, elas são colocadas especificamente para te conduzir a clicar naquele filme ou documentário ou naquela série. Então o algoritmo, ele acaba
conduzindo e condicionando o nosso comportamento dentro da internet e tirando de nós, de fato, o livre-arbítrio, certo? Então, esses quatro sabotadores da criatividade são uma forma muito forte de condicionar a nossa permanência no mundo. Então, isso significa que não, a gente não tem tanto livre-arbítrio sobre as nossas decisões, porque geralmente isso não é autêntico, geralmente isso é controlado por esses fatores de condicionamento e esses sabotadores da criatividade. Mas tá tudo bem, porque todo mundo passa por esse processo e é por isso que a gente está aqui. O Condor Branco, ele tem um papel muito forte nesse processo de despertar a consciência das pessoas. E tem muita relevância com esse tema que eu estou falando, porque de fato vocês vão perceber agora, eu vou apresentar os quatro pilares da criatividade, que é muito necessário uma desconstrução da própria identidade e uma conexão com a tua real essência para, de fato, você poder explorar todo o teu potencial de criação e você poder romper o limite da subjetividade e acessar um campo quântico onde todas as realidades são possíveis, certo? Então, respira profundo, tá tudo bem, estamos condicionados, mas temos ferramentas para romper esse condicionamento. Então, o processo que eu quero apresentar para vocês em 4 passos, ele se chama MECA e ele é fruto de uma tese de mestrado que eu fiz no meu mestrado de criatividade. E eu estudei a força do pensamento, o condicionamento humano, psicologia cognitiva, como as pessoas se relacionam com o universo, como que elas recebem as informações, como que elas processam essas informações e como elas devolvem essas informações para o mundo. E aí eu fui percebendo que tem 4 pilares importantes para a gente, de fato, ter uma relação mais abundante com a nossa criatividade e com a realidade à nossa volta. Então, esse método que eu compilei se chama MECA: meditação, experiência, conexão e acordado, awake, desperto. Então, meditação. Por que a meditação é importante? Porque, como a gente falou antes, 97% do nosso cérebro é inconsciente. A gente não tem controle sobre ele, porque é uma parte do cérebro que não tem cognição. O nosso processo cognitivo ele abraça apenas 3% consciente do nosso cérebro. E o processo de meditar, ele leva cognição para a parte do cérebro que não é cognitiva, ou seja, ele amplia a tua consciência e ele amplia o teu poder sobre o teu cérebro, certo? Em meditação, eu não vou entrar tão profundo em modelo de meditação, mas existem várias formas de meditar. Não necessariamente você precisa sentar numa posição e ficar pensando em nada de olhos fechados. Você pode meditar lavando a louça, dirigindo o teu carro ou movimentando o corpo nas meditações ativas ou, por exemplo, meditações guiadas, né? Que para quem tem um processo muito mental e não é muito acostumado com a meditação, são formas muito importantes de você acessar esse poder que a meditação tem. O segundo pilar do MECA se chama experiência, porque, como a gente falou antes, toda a nossa vivência do mundo, da escola, do processo educacional, as nossas experiências com a nossa família, pai, mãe, professor, escola, os filmes que eu assisti, as músicas que eu escutei, os lugares que eu conheci, e tudo isso vai formando a minha visão de mundo. Então, quanto menos experiência eu tenho, mais condicionado pela cultura eu estou. Quando a gente se propõe a viver experiências diferentes fora da nossa zona de conforto, a gente começa a romper várias crenças que a gente tem em relação às pessoas, à sociedade, ao planeta e a gente mesmo. Terceiro pilar do MECA se chama conexão, e nesse processo eu trato ele como um dos momentos mais importantes do processo, porque, como eu falei no começo do vídeo, a causa para a nossa desconexão do nosso potencial criativo está justamente na desconexão
com a gente mesmo, né? Então esse processo de se conectar é muito importante. Nós tiramos o pé da terra e colocamos sapato. Nós saímos da cachoeira e começamos a tomar banho de chuveiro. Nós paramos de nos olhar nos olhos e começamos a nos comunicar pelo WhatsApp. E essa falta de conexão com a natureza, com o outro, acaba sendo uma desconexão da gente mesmo. Porque na visão que, na filosofia de Código Blanco, filosofia budista e várias outras que tratam do despertar da consciência, a gente trata que não existe o outro, né? Tudo é uma unidade. Eu, a natureza, os animais e vocês somos uma coisa só. Então, quando eu me desconecto da natureza, das pessoas, do planeta, do universo quântico, eu estou me separando de mim mesmo. E essa desconexão com a minha própria originalidade prejudica o meu poder de criação. Então é muito importante que a gente se conecte com a natureza. Se você não mora num lugar onde você tem a natureza, você pode trazer ela para dentro da sua casa. E o quarto pilar da criatividade quântica do processo Meca é a wake, é acordado, é estar desperto. Depois que você amplia o teu poder de consciência através da meditação, rompe várias crenças, ampliando as tuas experiências do mundo e você se conecta de fato com o mundo e você vive com você mesmo. É muito importante que você mantenha isso sempre forte dentro de você. E é por isso que eu trago esse processo acordado, desperto, para este pilar do processo, porque é muito importante você manter essa disciplina. E a palavra-chave é justamente essa, disciplina. Para você manter a tua consciência ativa e tudo que você construiu cada vez mais desperto, você precisa ter certas disciplinas para que você possa manter tudo isso. A gente não vai entrar muito a fundo na disciplina, nessa lista de vídeos que você tem da Revolução da Presença. Existem várias dicas muito valiosas de disciplina que você pode fazer, de meditações que você pode fazer, de experiências que você pode viver e de maneiras importantes que você pode se reconectar de novo com o mundo, com a natureza, com as pessoas. Então, o processo aqui não é necessariamente te entregar essas dicas, mas te colocar um parecer geral do quanto isso é importante para a gente poder, de fato, despertar o nosso poder de criação. Em outro momento, nós podemos conversar de maneira mais profunda sobre cada um desses pilares. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.